quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, essa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículos 1 a 20. A palavra de Deus diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E versículo 20, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Vamos orar uma vez mais? Deus, que essa palavra, a semente da Tua palavra, possa encontrar em nossos corações solos férteis e frutíferos. É por isso que nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe para sermos alimentados, para sermos ministrados, para sermos desafiados, para sermos encorajados. Então, que a Tua palavra viva e poderosa possa cumprir em nós todos os seus efeitos. Assim nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ligar meu negócio aqui que desligou. Então, a partir desse capítulo 4, ou mais especificamente no capítulo 4, Jesus ele vai começar uma série de parábolas. E o tema da mensagem de Jesus, como é o tema do seu ministério desde o início, é o reino de Deus. Quando nós voltamos a Marcos capítulo 1, versículo 15, a palavra diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E aí nessa primeira parábola, que de repente muitos de vocês já podem ter ouvido, já podem ter estudado, quem sabe já leram, já escutaram sermões sobre ela. Essa primeira parábola, Jesus ele vai trazer algumas realidades sobre o reino de Deus e sobre as nossas vidas. E eu quero que você pense que essa parábola vai girar num eixo de três coisas, três elementos: o semeador, a semente e os diferentes tipos de solo. Tudo o que Jesus tem a dizer vai ter um eixo a partir desses três elementos. E nos primeiros 8 versículos, como nós já lemos, ele simplesmente conta a parábola. A parábola de um homem, um semeador, que sai a semear, ou seja, cumprir a sua função, e por 4 momentos diferentes,
Jesus fala do que aconteceu. Primeiro momento, ele lança a semente à beira do caminho, mas ela não vinga, porque as aves vêm e se alimentam da semente. Um segundo momento, cai num solo pedregoso, também não vinga. Um terceiro momento, cai num solo cheio de ervas daninhas e espinhos, e acaba sendo sufocada. Germina, mas acaba sendo sufocada. E um quarto momento, é esse solo fértil a qual a semente cai, é absorvida, germina e dá fruto. Então Jesus ele conta essas coisas, mas no versículo 9, se você prestar atenção comigo, ele vai dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí tem algumas coisas que a gente ouve na palavra de Deus que é meio curioso. Peraí, aquele que tem ouvidos para ouvir, o que ele faz? Ele tem que ouvir mesmo, né? Quem tem ouvido tem que ouvir. Mas Jesus ele está usando de um elemento aqui na retórica judaica, em que os mestres da época usavam. Então, de repente, numa versão mais antiga da Bíblia, em alguns momentos você vai ver a seguinte expressão: em verdade vos digo. Quem leu na Bíblia em verdade vos digo, já tem pelo menos uns 10 anos de igreja. É a época que a gente usava essa expressão, na tal da João Ferreira de Almeida. Alguns ainda usam, mas é uma versão um pouco mais antiga. E o que Jesus está dizendo com essas repetições é que ele quer trazer ênfase para a sua fala. Então ele não está falando apenas algo óbvio. O que ele está dizendo é: preste atenção, porque aquilo que ele vai nos contar e essa parábola que ele vai nos trazer do semeador, você vai perceber que fala mais a respeito do ouvinte do que da mensagem em si. Porque nós vamos ver que a semente, isso é, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, é a mesma para todos, mas cada um recebe de um jeito. Bom, e nós sabemos que isso é verdade nas nossas próprias vidas. Aqui essa noite será proferida uma mensagem, mas cada coração receberá de um jeito. E é isso que Jesus está tentando nos dizer. Que a questão não é a palavra em si, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é poderosa, a palavra é imutável e a palavra cumpre o seu propósito. A questão é como os nossos corações estão para absorver essa palavra de Deus. É só isso que está em discussão. E isso vai ficar evidente através dessa parábola, porque olha os versículos 10 e 11. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. Eu gosto da versão A Mensagem, do Eugene Peterson, que no versículo 11, esse mesmo versículo, ele diz o seguinte: vocês têm o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus, conhecer as suas verdades. Então Jesus conta uma parábola, nem todo mundo compreende, mas agora aqueles que realmente desejam entender e desejam a revelação de Jesus Cristo, desejam entender as verdades acerca do reino de Deus, eles se aproximam do Mestre. E eles falam assim: ô Jesus, explica de novo esse negócio. Explica melhor, porque o Senhor usou aí umas simbologias que nós não compreendemos. O que o Senhor está tentando dizer? E aí Jesus revela isso. Jesus fala: muito bem, é para vocês que eu quero falar mesmo. Porque parábola também pode ser compreendida como provérbio, como um poema pedagógico ou como uma alegoria. Jesus fazia muito isso. E o que é interessante é que a forma em que Jesus ensinava, que é a forma de parábolas, remete muito à síntese do que é o Evangelho, ou à essência do que é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não é esse conjunto de ritos, regras e ordenanças. Sim, o Evangelho possui ordenanças. Sim, o Evangelho possui princípios. Mas a religiosidade é pautada na ordem e não na essência. O Evangelho ele exige sempre reflexão. Então Jesus, quando ele nos conta algo, ele vai nos contar para nos fazer pensar. E quem sabe para nos fazer repensar. Repensar a nossa vida. É por isso que eu não dou muito valor, para ser bem honesto com você, e você que caminha comigo há algum tempo, já sabe disso, eu não dou muito valor para esse cristianismo aí que diz isso é certo, isso é errado, isso vai, isso não vai. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Para o religioso é muito mais fácil simplesmente viver pelo certo, pelo errado, pelo lícito, pelo ilícito. E óbvio que tem coisas absolutas no Evangelho. Nós não vamos relativizar a palavra de Deus. Mas o Paulo, porque reflete a partir do Evangelho, ele não diz mais que o cristão deve estar pautado no devo fazer isso ou não devo fazer aquilo. Agora a pergunta é: será que me convém?
Porque eu posso todas as coisas, tudo me é lícito, o Paulo diz, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer isso? Pode, mas assuma as consequências dos seus atos. Eu posso ir por esse caminho? Pode, mas você sabe onde é que esse caminho vai dar? É muito mais fácil simplesmente olhar para um oráculo, seja ele um líder religioso, seja um pastor, um padre ou de que ordem for, e ao invés de ler a palavra de Deus e refletir, pedindo o Espírito Santo instrução, simplesmente viver um cristianismo pautado naquilo que me é dito de fora para dentro, e não na transformação do Espírito que é realizada de dentro para fora. O Evangelho exige reflexão. O Evangelho não é para gente bitolada. O Evangelho é para pessoas que assumiram uma revolução de vida e agora estão olhando para o mundo de uma maneira diferente. Jesus falava em parábolas, porque só entende parábola aquele que tem disposição em ouvir. Então, os discípulos que desejam compreender as verdades do reino, ou a esses discípulos, Cristo se revela. Mas, olha o contraponto no versículo 12. Aos outros que estão fora, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então é interessante que o mesmo instrumento que Jesus Cristo usa, as parábolas, servia de revelação, mas servia também de ocultação, por assim dizer. Então a mesma mensagem, então lembre-se, tudo gira em torno disso. A mesma mensagem, um grupo não vai entender nada. O outro grupo pode até ter dificuldade na compreensão, mas se achega até Jesus e fala: Jesus, me explica melhor esse negócio. Eu quero entender melhor esse negócio. Porque, volto a dizer, Jesus vai mostrar que o problema não é a semente, o problema é o tipo de solo. O problema não é a palavra de Deus, o problema é a condição dos nossos corações. Então, ali naquela audiência de Jesus, havia uma multidão, portanto, havia líderes religiosos. Havia mestres da lei. Havia pessoas de coração endurecido, óbvio. É uma multidão. É um bando de gente, pessoas de diferentes perspectivas e com diferentes expectativas diante de Jesus. E agora, esses simbolicamente, os de fora, que nós já vimos no último capítulo, por exemplo, os mestres da lei, no capítulo 3, enquanto Jesus estava numa casa, eles estavam do lado de fora. E por que eles estavam do lado de fora? Porque foram expulsos? Porque não foram convidados? Não, porque escolheram ficar do lado de fora. O convite foi feito. Porque o convite do Evangelho é para todo ser humano. Mas o ser humano, ele tem a possibilidade de dizer sim ou dizer não. Ele pode dizer: eu vou entrar nesse reino ou eu vou ficar do lado de fora. Então, esses que estão do lado de fora, porque se recusaram a entrar, agora vai nos tornar muito clara a distinção que Jesus vai fazer no seu ministério. Porque a partir daqui, eu quero que você preste atenção, vai ficar claro a multidão, os mestres da lei e os discípulos. São 3 grupos completamente diferentes. Agora os mestres da lei, daqui em diante, vão ser aqueles que vão tentar pegar Jesus em todas as coisas, até entregarem ao Império Romano e na cabeça deles efetivamente conseguirem aquilo que eles queriam, que era matar Jesus. O único objetivo da vida deles agora é esse. É perseguir Jesus, é colocar Jesus em descrédito e tirar a vida de Jesus. Esse é um grupo. O outro grupo, a multidão, tem uma multiplicidade de pessoas e de valores. Então, alguns queriam só os milagres. Outros queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. Outros ouviam Jesus quando era cômodo, quando a coisa apertava já não queriam ouvir mais. Então, tem todo tipo de gente. E aí você tem os discípulos. Os discípulos são aqueles que estão do lado de Jesus, estão ouvindo Jesus, estão se submetendo à vontade de Jesus em todo e qualquer aspecto, por mais dura que seja a palavra, por mais desafiadora que seja a mensagem. Isso vai ficar muito claro. Então Jesus, ele pergunta no versículo 13: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? E aí eu estava pensando nisso aqui. Se Jesus disse isso, de alguma forma, essa parábola é crucial no entendimento do reino de Deus. Se você não entender essa realidade da semente e do solo, se você não entender a realidade daquele que lança a semente, e do poder da palavra, e da condição do coração, Jesus está dizendo que você vai ter dificuldade para entender todas as outras coisas.
todas as outras coisas. E aí ele começa. O semeador semeia a palavra. O semeador é ele mesmo, Jesus Cristo. É aquele que veio ao mundo para trazer a palavra à humanidade. E algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Então, como eu disse, 4 tipos de solos, de pessoas ou de corações. Então, Jesus é o semeador, a semente é a palavra, os diferentes solos são as diferentes condições de coração. O primeiro é aquele que não recebe a palavra. A analogia que Jesus usa é de uma semente que cai à beira do caminho. E quando Jesus fala isso, eles entendem. Porque ali na região da Galileia não havia grandes lavouras. Então, nós estamos aqui numa realidade rural. Nós entendemos dessa coisa de plantio. Isso é comum aos nossos olhos. Você vai para um canto, vai para o outro, você vê ali as colheitas, você vê enormes plantações. Então, não é algo que está fora da nossa realidade, fica mais fácil para a gente entender. Na Galileia e em Israel como um todo, não existiam grandes extensões de terra para o plantio. O que acontecia é que era comum que elas passassem por encostas, era tudo quebrado, entendeu? E como elas passavam por encostas, as pessoas ali iam fazendo seu caminho, eles viajavam a pé ou de animal, e aquilo que estava à beira ali do caminho virava uma trilha, virava um outro caminho sobre a encosta e o entorno da lavoura. E o que acontecia é que, deixando aquela trilha, eles pisavam a semente, aquela semente não tinha propósito nenhum, não ia dar certo. Mas Jesus fala de uma outra conotação, não só a ideia simples de que a semente era pisoteada e não ia vingar, mas Jesus fala que as aves vieram e devoraram. Então Jesus está nos ensinando uma coisa, ele está nos ensinando que há pessoas em que a palavra é semeada, mas ela sequer é absorvida. A palavra é semeada, mas nada acontece. Agora, quando ele fala dessas aves, ele nos ensina que onde quer que a palavra seja semeada, isso atrai Satanás. É simples. Deus está querendo se comunicar ao mundo. Deus está querendo se revelar a um sujeito. Pensa num sujeito que no teu imaginário assim não conhece a Deus, não anda com Deus, sei lá. E aí Deus quer se revelar a essa pessoa. Você acha que o inimigo das nossas almas quer que Deus se revele a essa pessoa? Não. Então às vezes a gente usa essa expressão, né, de semear a palavra, de falar de Deus, de falar de Jesus. E quantas vezes, principalmente se você já está caminhando com Cristo há algum tempo, você já falou de Cristo para alguém e parece que não deu em nada. Não deu em nada. Você falou de Jesus, você falou de Deus, você pregou o evangelho 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, não deu em nada. Então, porque toda vez que você semeou a palavra, a partir do Espírito Santo de Deus, essa palavra foi roubada antes de atingir o coração. De repente atingiu a mente. De repente, num momento, você teve a atenção da pessoa e atingiu o intelecto. Mas aquilo não desceu para o coração. Aquilo não foi absorvido. Isso é normal. Porque tudo que o inimigo das nossas almas não quer é que a semente da palavra vá de encontro aos corações das pessoas. Então aqui nada acontece. E aí eu me lembro de um amigo, um pastor, e ele tem um chamado de evangelista, o Brian McDaniel. Eu não sei se algum de vocês conheceu, talvez algum conheceu. Eu lembro que uma vez, pregando o evangelho nas ruas, nós íamos de 2 em 2, e eu traduzia para ele, ele pregava o evangelho, e ele falava do amor de Deus com as pessoas, ele orava com as pessoas. E ele falava assim, você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Você quer que eu ore por você? E ele orava pela pessoa, e ia embora. Algumas daquelas pessoas nós jamais vimos novamente. Mas eu me lembro de uma oração que me marcou pelo resto da minha vida, e quando eu lia esse texto, essa oração veio na minha mente. Sempre que ele falava de Jesus para alguém, e que ele orava com uma pessoa, no momento em que ele virava as costas, ele pegava e falava, Diego, vem aqui, vamos orar. E a oração dele é simples, Deus, não permita que o inimigo roube a semente que acabou de ser plantada. Simples. Porque ele sabia que era exatamente isso que ia acontecer. A semente foi lançada, mas o inimigo vem de alguma forma e rouba aquilo. E aí a pessoa já está ocupada com outra coisa e ela nunca mais vai pensar naquilo que ela ouviu. Esse é o primeiro cenário.
O segundo cenário, ou o segundo tipo de pessoa, versículos 16 e 17. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então, em primeiro lugar, tem aquele que não recebe a palavra. Nada acontece. Você lança a semente, nada acontece. A segunda situação é em que a semente é lançada e há algum tipo de absorção aqui. Porque em algumas partes em Israel, o solo tinha aqueles grandes lajeados de calcário, solo pedregoso. Então, em cima desse solo pedregoso, tinha pouca terra. Então, o que acontecia? Era possível você lançar a semente ali, o negócio germinar, só que mesmo a germinação acontecendo, devido, de repente, à umidade noturna que propicia aquilo, vinha aquele sol que você sabe do Oriente Médio e acabava com tudo. Acabava com a umidade, o sol vinha forte, matava. E aí Jesus está dizendo que essas pessoas são pessoas que até recebem a palavra, mas de repente são aquelas que recebem de modo entusiasmado. De repente, para ser bem pontual, é a pessoa que de repente se emocionou num culto. E eu não sou absolutamente contra, eu não sou contra nós nos emocionarmos. Aliás, por muitas vezes eu me emociono na presença de Deus, mas aqui eu não estou falando de emoção, eu estou falando de emocionalismo, é diferente. Não é você se emocionar, é você ser levado por uma situação emotiva, é completamente diferente. E aí, de repente, a pessoa, eu até brinco com isso, outro dia um irmão me contou, a pessoa vai, e aí tem aquele louvorzão, e a palavra, e alguma coisa acontece, e a pessoa sai chorando, aí você pergunta, e aí, como é que foi o culto? Foi uma bênção. É mesmo, foi uma bênção? O que Deus falou? Eu não sei, eu só sei que eu chorei. Então, é disso aí que a gente está falando. A vida cristã não é vivida apenas desse jeito. Nós vamos nos emocionar, nós vamos ficar de joelhos na presença de Deus, o Senhor vai tocar o nosso coração, mas nós não vivemos uma espiritualidade emocional, por assim dizer. De repente aqui existe alegria, existe um desejo genuíno, mas a coisa fica muito mais no campo daquele momento. Não passa daquilo. Ou o que a palavra estaria dizendo aqui é que foi tão rápido quanto a resposta, essa morte espiritual. Não tem raízes, é superficial, não se aprofundou. Então é por isso que eu confesso que eu pessoalmente não me empolgo com grandes números de pessoas levantando a mão. Isso pode ser algo especial, mas desde que haja um acompanhamento. Desde que haja um discipulado. A pessoa resolveu entregar, digamos assim, sua vida a Jesus Cristo. Aí você chama essa pessoa e fala assim, olha, você sabe o que você fez? Você entende o peso da decisão na tua vida? Agora deixa eu te ensinar um pouquinho sobre o Evangelho. Você gostaria de estudar mais a palavra de Deus? Você gostaria de conhecer mais Jesus Cristo? Deixa eu te falar do amor dele. Deixa eu te falar o que Ele fez nas nossas vidas. Deixa eu te falar as promessas de Deus para nós. Deixa eu te falar os desafios da vida cristã. Discipulado. Discipulado. A palavra cai, mas não é aprofundada. Nós precisamos, meus irmãos, e eu creio que a igreja cristã precisa desesperadamente de um aprofundamento da palavra de Deus. É muito mover, é muita unção, é muito choro e pouca palavra. A verdade é essa. Pouca palavra. E aí as pessoas se frustram. Por quê? Porque elas estavam vivendo por aquilo que elas sentiam, não por aquilo que elas conheciam. Não há substância, não há profundidade. Portanto, não tem base. A coisa não se aprofunda. Terceiro tipo, versículos 18 e 19. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. E eu quero que você preste muita atenção nesse terceiro aqui. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Isso aqui é o que eu chamo de o coração preocupado. O coração
pré-ocupado. É exatamente essa a ideia. Um coração pré-ocupado. A palavra não tem espaço para crescer e para dar frutos. Por quê? Porque já tem muita coisa ali dentro. Um coração que já está ocupado com tantas coisas, e tantas coisas às vezes contrárias à palavra, o que vai acontecer? Vai acontecer o que Jesus está dizendo aqui. Essas tantas coisas vão sufocar a palavra de Deus. Existe aqui uma nova vida, existe aqui uma regeneração, então vida surge, mas por algumas razões a palavra perde espaço. Por 3 razões em específico. Primeira, preocupações dessa vida. Segundo, engano das riquezas. Ou Eugene Peterson leria da seguinte maneira, e eu acho sensacional, ilusão de manter o que tem e ganhar mais. Engano das riquezas. O que é engano das riquezas? Ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. E a terceira coisa, anseios por outras coisas. Eu peço que você preste atenção especialmente nessa, porque me parece, para nós cristãos, a configuração mais perigosa. E eu ouso dizer que alguns de nós aqui essa noite está exatamente nessa terceira categoria, sem medo de errar. Não sei quem, porque isso já não cabe a mim, mas sem medo de errar, uma galera nossa está aqui. Não está no quarto solo, está no terceiro. Porque a geração de vida, isso é, existe salvação, não é que a pessoa não conheceu a Deus, mas não existem frutos. A vida é recebida, mas não é transmitida. Não existe troca. Eu aprendi com o pastor Paulo Júnior uma coisa interessante. Eu aprendi que ninguém morre de falta de ar. Ninguém morre de falta de ar. Só morre, na verdade, quem tem muito ar e não solta. Quer ver? Vou fazer o teste que ele fez e você vai provar. Respira fundo, enche o pulmão. Prende. Puxa mais. Agora segura 10 minutos. Você está com falta de ar? Não, você tem ar pra caramba, só não existe troca. Você suga e não dá. Está entendendo? Você é inspirado, você inspira, você recebe o oxigênio, você recebe vida, mas você não solta. Não tem troca, não tem vida, meu amigo. A vida é uma troca de relações. A vida é, na verdade, aquilo que nós recebemos e aquilo que nós transmitimos. E a vida no Evangelho é exatamente isso. Se você só recebe de Deus e não transmite, tem alguma coisa errada. E você vai morrer asfixiado, não porque lhe faltou ar, mas porque teve ar demais que te matou. Interessante pensar isso. Não é que lhe faltou vida, é que você não fez a troca. É que foi lhe dada a vida, mas você não transmitiu aquilo. Parou ali. De repente é a nossa zona de conforto. E a vida cristã, ela não é medida por resultados, mas ela é evidenciada pelos frutos. Jesus falou sobre isso. Pelos frutos vocês o conhecerão. Então, em primeiro lugar, Jesus está falando das preocupações da vida. Eu lhe pergunto, o que te preocupa hoje? O que te faz perder o sono? Você perde o sono? O que está fazendo você perder o sono? O que está deixando você ansioso? Então, Jesus está falando que isso daí sufoca a palavra de Deus. Em segundo lugar, essa ilusão das riquezas. E aí eu vou lhe fazer também algumas perguntas. Você vive a ilusão de que isso aqui é o que há de melhor para nós? Você perde o sono por causa de dinheiro? Ou melhor, você perde o sono por causa da falta de dinheiro? Ou você perde o sono por causa da conta que você tem que pagar e não tem dinheiro para pagar, então pelo dinheiro que você não tem, mais gostaria de ter? Você já teve relacionamentos abalados por causa de dinheiro? Você emprestou dinheiro para alguém, o cara não te pagou, você parou de falar com ele? Você sacrifica a sua família com esse pretexto que parece nobre, mas é diabólico. Repito, diabólico. Você sacrifica a sua família com o pretexto de dar uma vida melhor para eles. Você dá para eles tudo que o dinheiro pode comprar, só que você não está lá para desfrutar com eles. Você faz isso? Para dizer, não, eu preciso, eu não estou lá, mas um dia eles vão entender. Será que eles vão?
Será que teu casamento vai aguentar esse tempo todo? Será que teus filhos vão compreender a tua ausência quando eles estavam crescendo? Você investe seu dinheiro no reino de Deus? Ou você utiliza o seu dinheiro para abençoar pessoas? Ou será que você é daquele tipo que busca reter o máximo para gastar tudo com você, porque você acha que você é o centro do seu universo? Você acha que precisa de mais dinheiro para se sentir seguro? Quando você tem dinheiro, você se sente seguro? Física, material ou emocionalmente? Se você respondeu sim para qualquer uma, você está vivendo uma ilusão. Porque você está achando que o conforto, a segurança e a satisfação que só Deus pode te dar, pode ser dado a você por causa do dinheiro. É uma ilusão. Aí é o sujeito pobre que idolatra o dinheiro exatamente porque não tem, mas gostaria de ter. De repente é o sonho do ócio, né? Ganhar na Mega Sena para quê? Para parar de trabalhar. O que é isso? Trabalho é uma bênção de Deus. Então, que história é essa de ganhar na Mega Sena para não fazer nada da vida? Você está vivendo uma ilusão. É por isso que tem uns camaradas que ganham na Mega Sena e fica pobre. Que não aprendeu a lidar com o dinheiro. Porque a quantidade não é quanto você tem, a quantidade é qual relação você tem com ele. Então é o pobre que vive sonhando pelo dinheiro que não tem. Ou é o rico que conquistou e agora tem um medo doido de perder aquilo que conquistou. É uma ilusão. É uma ilusão. Vem uma crise aí doida, você perde tudo, amigo. Então não coloque o seu senso de segurança naquilo que está na conta bancária. Jesus fala que isso mata, Jesus fala que isso asfixia, Jesus fala que isso sufoca, e Jesus fala que isso não permite que você viva a vida que Ele quer que você viva. É Jesus que está dizendo esse negócio. Então o dinheiro pode ser uma bênção de Deus na nossa vida, é só saber usar. Ou uma armadilha do diabo, depende da relação que você tem com ele. Porque a palavra de Deus é poderosa. Ela vai abrindo espaço no nosso coração. O problema é que às vezes o nosso coração é tão duro, ou nós somos tão superficiais, ou já tem tanta coisa ocupando o espaço que deveria ser ocupado pela palavra, que ela não consegue cumprir o seu efeito na nossa vida. Não porque ela não tem o poder em si mesma, mas porque a gente não deixa. A gente não deixa. Terceiro, os anseios dessa vida. Existem coisas que te aprisionam, que te geram peso. Existem hábitos que você gostaria de largar e não consegue. Vícios. Prazeres dessa vida que são momentâneos, que você sabe que não vai dar em nada e você continua fazendo. Jesus fala que isso mata, isso sufoca, isso asfixia a ação de Deus na tua vida. Com quantas pessoas eu conheço? Pessoas que amam Jesus. Ou seja, foi gerada a vida aqui. Pessoas que querem servir a Deus. Pessoas que querem viver uma vida plena com Jesus Cristo. Mas não conseguem. E aí a orientação de Jesus Cristo é o seguinte, meu amigo. Se tem algo te afastando de Deus, se tem algo te fazendo pecar, arranca esse negócio da tua vida. Arranca. Eu ouvi que o problema dessas práticas, vícios, hábitos, equívocos, não é que eles são ruins. Aliás, eles são bons. Eles são tão bons que a gente não quer largar, né? Tem coisa que é tão ruim, mas é tão boa, que por ser ruim, a gente gostaria de deixar, mas por ser boa a gente não consegue. Pecado é ruim? É ruim pelo seu efeito, mas é bom porque nos faz bem. Em que sentido? No sentido do prazer momentâneo. Mas o problema com o pecado não é que ele é ruim no momento, é que ele é bom só no momento, aí depois você precisa de novo, né? Então você sente aquele prazer naquele momento, aí o que acontece? Aí passou 10 minutos, aí você já precisa de novo. É uma droga, o pecado é uma droga. Simbólica e literalmente falando. E por que é uma droga? Porque você usa, se satisfaz. E aí passa um tempo, aí você fica legal. Mas daqui a pouco você já começa a ter crise de abstinência. Aí você precisa fazer de novo. E você vive de prazer em prazer, mas nunca plenamente satisfeito. Porque plenamente satisfeito você só vai ser quando você for tudo que Deus te criou para ser. E essa é a nossa quarta ideia aqui no texto. Nosso coração não dá conta disso tudo não, gente.
Nosso coração não dá conta de tanta ansiedade, nosso coração não dá conta de tanto tormento, nosso coração não dá conta de querer ganhar o mundo, não dá conta. Nosso coração não dá conta dos vícios, dos hábitos, dos equívocos, a gente não dá conta desse negócio. Isso mata, você sabe que mata. Então cuidado porque é possível você ter recebido a verdade de Deus e não estar vivendo-a plenamente. É por isso que eu digo que de repente para nós esse é o maior perigo. Eu conheço a Deus, mas eu não vivo tudo aquilo que Ele tem para mim. Que coisa mais triste? Versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Finalmente o coração fértil, coração frutífero. Não apenas a pessoa que recebe a palavra, mas é a primeira vez que Jesus usa a expressão aceita a palavra. E eu acho que isso é importante, porque Jesus está lançando a palavra. Então algumas pessoas receberam a palavra foi colocada diante deles, mas apenas o quarto tipo de pessoas não apenas recebeu, mas tomou para si, aceitou a palavra, absorveu a palavra. E qual é o resultado? O resultado é que se a semente é boa, e nós sabemos que ela é, o fruto nada mais revela que a condição do solo, então uma vida frutífera. Porque o propósito do solo que é fértil é gerar vida. Aí eu pergunto para você aquilo que eu perguntei no início. Como é que pode uma única palavra ter efeitos tão diferentes? O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas a condição dos nossos corações são distintas. Para nossa alegria ou para nossa tristeza, todos nós vamos sair aqui de modo diferente essa noite. Alguns vão sair com uma conotação assim, eu não entendi nada do que ele falou. Esse cara é meio confuso. Às vezes eu sou mesmo. De repente vai ter gente que vai ficar animado com o que ouviu. Pô, legal, amanhã é segunda-feira, vou contar isso daí para todo mundo. Mas aí chegou em casa, foi dormir, acordou, já esqueceu. Aí vai ter gente que de repente até passa pela segunda, passa pela terça e está tentando viver, mas não consegue, porque de repente chega a segunda, na loja, no escritório, chega onde você quer que tenha que chegar, ou mesmo na sua atividade doméstica, e aí os filhos estão te deixando doido, o patrão está te deixando doido, o funcionário está te deixando doido, e você vê que é meio do mês, e aí o problema não é que teu salário é pequeno, é que o mês é curto, aí você fala, caramba, está complicado esse negócio. E aí sufoca tudo de novo. Porque ao invés de se preocupar com o evangelho, com o reino de Deus e com a verdade que foi semeada no teu coração, você já se desvirtuou. Mas vai ter gente que vai sair daqui e falar, é isso. Deus quer me usar. Deus se revelou a mim. E Deus se revelou a mim não apenas para que essa revelação parasse em mim, mas Deus quer se revelar através de mim. É ser o que fomos criados para ser. Apenas nisso, meus irmãos, há satisfação plena. Eu já falei isso semana passada e eu repito. Você pode tentar qualquer coisa. Você pode tentar ser satisfeito pela fama, pelo reconhecimento, pelo status. Você pode tentar satisfação através dos teus recursos. Você pode viajar o mundo e tudo isso não está errado, não. As coisas são boas. Viaje o mundo, ganhe o que você puder ganhar, compre o que você puder comprar, só saiba que não é isso que vai te satisfazer. Entenda isso como bênção do Senhor, não como alicerce da tua vida. Se você entender isso, está tudo certo. E aí a palavra de Deus para nós, eu creio que quer nos levar à reflexão, porque como eu falei anteriormente, nós temos que entender o Evangelho como essência, e não como questão de ordem. Ou seja, quando você ouve uma mensagem como essa, agora não é o que eu preciso fazer. Não é assim, como é que eu vou gerar? Meu amigo, você não gera nada, quem gera é Deus. Você precisa estar aberto para o que Deus quer fazer. O solo, para ser fértil, ele precisa receber a semente, o cuidado. Ah, tem solo que é ruim? Sim, tem solo que é ruim. A gente viu que tem solo diferente. Mas não é o solo que gera nada, ele só está ali.
Ele está ali para receber a semente, para germinar, e não é nem ele que dá o fruto. Todo o código genético está na semente, não está no solo. É a semente que vai cumprir a sua função. O solo apenas vai deixar que a semente cresça, floresça e apareça. Não é o esforço do solo em colocar o fruto para fora. É a essência do processo de germinação em funcionamento. É Deus. De modo bem simples, é Deus. Não é eu tenho que fazer tal coisa para gerar fruto, senão você entra numa esquizofrenia que vai te deixar doido. Mas é simplesmente ser aquilo que Deus quer que você seja. E o que Deus quer que você seja? Transmissor da sua palavra. Como é que isso vai acontecer? Você olhando para Deus e você estando aberto àquilo que Ele tem a ministrar no seu coração. Deus, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. Eu quero ser o seu representante, portanto, transmissor da sua verdade. E aí Jesus diria em João 15,16 o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu estava ouvindo uma canção essa semana que diz assim: a graça do Senhor me basta, me foi revelada e eu quero repartir. A graça do Senhor me basta, ela me foi revelada e eu não preciso de mais nada, mas eu tenho agora o desejo de reparti-la com aqueles que não a conhecem. A palavra é o que nos dá vida. A palavra é o que nos dá sentido, a palavra é o que nos empresta valor, a palavra é o que muda o nosso caminho, a palavra é aquilo que nos faz ser plenamente satisfeitos, coisa que todo o resto no mundo não tem o poder de realizar nas nossas vidas. É por isso que Jesus disse: se você não entender isso, você não entende mais nada. Se você não entender isso, que é a essência do Evangelho, daquilo que eu quero fazer na sua vida, não adianta eu te explicar mais nada. Então é a graça de Deus, o poder da palavra, ministrando nos nossos corações, transformando os nossos corações e usando nossas vidas para gerar frutos que tragam glória ao Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus possa operar essa realidade em nossas vidas. Amém?